E aí, galera, boa noite pra vocês. Mais uma live aqui. Gente, que alegria. Olha, a semana começou com uma intensidade essa semana. Que correria que tá sendo pra mim. Eu estou organizando muitas coisas desde que eu cheguei dos Estados Unidos ao Brasil. Então, alguns dias eu tô fazendo as lives aqui nos horários meio que aleatórios e aparecendo em alguns momentos sim, em outros momentos não, mas por conta mesmo de algumas correrias. Mas eu não poderia deixar de passar aqui agora à noite só para compartilhar uma palavra de Deus para vocês, para que a gente possa finalizar essa noite com a bênção daquele que vem, com a bênção daquele que reina, com a bênção daquele que é o nosso Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje. Existe uma verdadeira vida que é disponível para você. O Senhor, ele tem uma disponibilidade de uma vida que ele quer te entregar no dia de hoje. E é a verdadeira vida. A verdadeira vida que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar, mas que você consegue encontrar nele. Aline, boa noite, bom te ver aqui, viu, minha querida? Um grande beijo para você. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 25, vou ler só o 25 primeiro, diz assim: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Eu vou ler mais uma vez. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então existe uma única forma de encontrar a verdadeira vida. E talvez hoje você se encontre em um lugar, em uma posição de estar buscando por uma alegria, de estar buscando por uma plenitude, de estar buscando por algum recurso financeiro, de estar buscando por alguma coisa. A boa notícia que eu posso te entregar nesse primeiro momento aqui de live é que para você encontrar a verdadeira vida, e a verdadeira vida é aquela vida alegre, é aquela vida boa, é a vida plena, é a vida que Deus habita, você precisa abrir mão da sua. Então talvez você ainda não conseguiu viver coisas extraordinárias nessa terra porque você está muito apegado à sua vida. Você está apegado aos seus sentimentos, aos seus desejos, às suas vontades, às suas escolhas, às suas decisões. Enquanto você estiver apegado a tudo isso, você não vai viver a verdadeira vida. A verdadeira vida que é descrita em Mateus no capítulo 16, no versículo 25. Ah, Pierre, eu quero muito viver algo extraordinário. Abra mão da sua vida. Pierre, eu quero muito uma alegria duradoura. Abra mão da sua vida. Pierre, eu quero viver aquilo que eu ainda não vivi. Abra mão da sua vida. É por isso que dia após dia eu busco abrir mão da minha vida. Eu tenho buscado abrir mão da minha vida, abrir mão das minhas escolhas, abrir mão do meu eu. Porque se eu pegasse para viver aquilo que exatamente eu gostaria de estar vivendo, muito provavelmente eu não estaria vivendo metade do que eu estou vivendo e muito menos aqui fazendo uma live com você uma hora dessa. Por quê? Ah, então você não gosta de fazer live? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que a verdadeira vida, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente deseja. Porque às vezes a gente não tá num bom dia, mas abrir mão da minha vida significa que mesmo que eu não esteja em um bom dia, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Ou, eu não quero fazer tal coisa, mas abrir mão da minha vida significa que por mais que eu não queira fazer tal coisa, indo fazer aquilo que tem que ser feito, eu abro mão da minha vida. E é onde eu entro na verdadeira vida, que é disponível para você no dia de hoje. Então, nesse primeiro momento de live, Pierre, o que você mais quer falar com a gente no dia de hoje? Abra mão da sua vida. Abra mão da sua vida, porque quando você abrir mão da sua vida, você vai experimentar daquilo que você ainda não experimentou. Quando eu abri mão da prática da homossexualidade, a minha vida mudou. Quando eu deixei de ser gay, a minha vida mudou. Por quê? Porque eu abri mão de viver a minha própria vida. E quando eu digo viver a minha própria vida, é viver os meus próprios sentimentos, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, abrindo mão daquilo que a minha carne deseja, a minha alma quer, para viver aquilo que o Espírito quer. Porque o Espírito é aquilo que eu verdadeiramente sou, logo é o meu ponto de conexão máxima com Deus. Então eu abro mão daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, para viver aquilo que Ele quer. E nem
sempre aquilo que Deus quer é aquilo que eu quero. Mas se eu quiser abrir mão da minha vida por amor a Ele, eu ganho a verdadeira vida. E a verdadeira vida nem se compara com aquilo que eu gostaria de estar vivendo, que é muito pequeno diante daquilo que Deus tem. E isso é disponível para você também no dia de hoje. Deus quer te fazer experimentar a verdadeira vida. Deus quer fazer você viver aquilo que você ainda não viveu. Só que para isso você tem que parar de tentar controlar. Para isso você tem que parar de tentar fazer do seu jeito. Para isso você tem que parar de buscar as suas escolhazinhas, os seus jeitinhos e os seus pontinhos de ordem e viver aquilo que Ele quer que você viva. Muitas pessoas entram em crises de identidade. Por quê? Porque está querendo se apegar à própria vida. Está querendo viver os seus próprios desejos. Está querendo controlar a sua vida aqui na Terra. Enquanto Deus diz, não, abra mão da sua vida e vem viver aquilo que eu tenho para você. Então coloque sobre mim a sua tristeza, coloque sobre mim a sua ansiedade, coloque sobre mim tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. Ei, para de pensar e coloque sobre mim e deixa que eu controlo a sua vida. Deixa que eu faça o que tem que ser feito. Deixa que eu decido exatamente qual é o próximo passo. Porque enquanto você está tentando decidir, tentando fazer, tentando falar, as coisas não estão fluindo, não estão andando. Mas quando eu entrar com as minhas escolhas, eu tenho certeza que vai fluir, que vai acontecer. Então abandone hoje aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você quer e vai viver aquilo que Ele deseja para você. Eu tenho certeza que é muito maior, é muito melhor. Porque quando eu decidi abrir mão da minha própria vida, eu comecei a viver nele a verdadeira vida. Ah, Pierre, então você não tem mais desejos? Tenho. Pierre, então você não tem mais vontades? Tenho. Só que as vontades não me controlam mais. Os desejos não me controlam mais. E ser verdadeiramente livre é quando você tem o controle daquilo que tenta te controlar. E hoje eu não sou mais controlado por nada. Quem controla sou eu. Mas por que hoje eu consigo controlar? Porque eu abri mão da minha vida para viver a verdadeira vida com Deus. E quando a gente vai viver a verdadeira vida com Ele, Ele nos ensina a controlar aquilo que antes nos controlava. Hoje é o dia de você parar de ser controlado e começar a controlar a sua vida nele. Chega de ser controlado. Chega de ser controlado. Até quando você vai ficar sendo controlado? Chegou a hora de você controlar, mas você só consegue controlar se a sua vida estiver nele. Porque você por si só não consegue controlar. Você mesmo aí que está me ouvindo agora, por si só, você não consegue controlar. Mas quando você fala, Senhor, eu não consigo controlar, mas eu quero que você controle. Aí Ele te ensina a controlar. Então é possível lutar contra o que você está lutando. É possível ser o dono da sua vida. É possível ser o dominador. É possível controlar. É possível. Só que para isso você precisa deixar a sua vida nas mãos dele. E aí quando você deixa a sua vida nas mãos dele, ele te ensina o caminho. Então chega de crise no dia de hoje. Chega de crise, chega de dúvida, chega de ansiedade, chega de questionamento, chega. Chegou a hora de você viver aquilo que você ainda não viveu, mas para você viver aquilo que você ainda não viveu, a sua vida tem que estar nas mãos dele, nas mãos de Deus. Porque você não vai conseguir viver isso. Você não vai conseguir fazer isso acontecer. É burrice da sua parte ficar tentando fazer isso acontecer sem com que o dono da vida e o seu dono te dê a direção e o caminho. Imagina só, eu dei esse exemplo hoje algumas vezes e eu vou dar pra vocês aqui também. Imagina alguém fazendo uma receita de bolo, sendo que você não sabe qual é a receita, mas alguém conhece. Essa pessoa chega e ela pode ficar te olhando, mas você pergunta pra ela, como que é essa receita do bolo aqui? E aí ela começa a te falar a receita do bolo e você começa a fazer exatamente a receita que a pessoa tá te passando. Deus é assim na nossa vida, Deus quer te dar o caminho, Deus quer te dar a direção, Deus quer te dar a verdade, só que Ele precisa que você vire pra Ele e pergunte, Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o propósito? Deus, qual é a direção? E aí Ele vai começar a te direcionar. Mas enquanto você tá lá batendo bolo, achando que sabe alguma coisa, mas você não sabe nada, não vai dar certo. Porque a pessoa que sabe a receita do bolo tá do seu lado querendo te dar a receita. Só que você tá achando que você consegue fazer. Deus está do seu lado o tempo todo querendo te dar o caminho, querendo te dar a verdade, querendo te dar a vida. Só que você tá ali, tentando fazer. Ei, para de tentar fazer e começa a conseguir. Começa a viver, começa a ter a plenitude de vida. Para ouvir Ele. Para ouvir Ele só um pouquinho.
Porque eu tenho certeza que Ele quer que você viva aquilo que você ainda não viveu. Só que para viver aquilo que você ainda não viveu, você tem que parar para ouvir Ele. Para para ouvir Ele. Para para ouvir Ele só um pouquinho. Se você tentar se apegar à sua vida, o destino é morte. Mas se você abrir mão da sua vida, o destino é vida. Se você tentar se apegar à sua vida, o destino é morte. Se você abrir mão da sua vida, o destino é vida. O Pierre abriu mão da vida dele. O Pierre abriu mão dos desejos dele. O Pierre abriu mão da prática da homossexualidade. O Pierre abriu mão de ficar com outros homens. O Pierre abriu mão. Mas por que você abriu mão, Pierre? Porque você quis? Não, eu abri mão porque eu entendi que existe uma verdadeira vida para mim. Eu abri mão porque eu entendi que existe algo muito maior, muito melhor e muito mais verdadeiro para mim viver do que pequenos enganos e mentiras de Satanás que trazia para mim somente um desejo momentâneo da carne que não supria em nada e continuava um buraco vazio dentro de mim. Quando eu decidi abrir mão de tudo isso para viver a verdadeira vida que vem dele, eu comecei a experimentar da alegria duradoura, da plenitude de vida, da prosperidade que vem de Deus, e a gente não tem mais ausência de nada. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Abra mão da sua vida por amor a Ele. Abra mão da sua vida para experimentar de uma verdadeira vida. Deixa seus desejos da carne lá no inferno e comece a experimentar daquilo que Ele tem para você. E está disponível hoje, está disponível agora. Acesse. Ah, Pierre, como que eu tenho que acessar? Chame por Ele. Lembra da receita do bolo que eu acabei de falar aqui? Chame por Ele. Senhor, eu quero viver a verdadeira vida. Senhor, eu quero acessar a verdadeira vida. Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero caminhar o seu caminho. Eu quero viver o seu GPS. Clame por Ele. Só que passa dia, outro dia e mais um dia. E você não clama. Você não chama, você não pede. Como que você vai acessar? Não tem como acessar. Não tem como acessar. E eu quero finalizar falando, sabe o quê? Que muitas pessoas estão frustradas nessa vida. Muitas pessoas estão frustradas nessa vida. Mas por que, Pierre, que muitas pessoas estão frustradas nessa vida? Muitas pessoas estão frustradas porque elas estão tentando fazer do jeito delas. Enquanto, na verdade, você só precisa fazer do jeito certo. Enquanto, na verdade, você só precisa fazer da forma certa. Enquanto, na verdade, você só precisa controlar em Deus aquilo que Ele quer que você controle. E não mais aquilo que você acha que tem que controlar. Você não tem que achar nada mais. Você não tem que pensar nada mais. Você não tem que... Não. Senhor, eu quero entender o que você quer. Senhor, eu quero fazer o que você quer. E abra mão da sua vida. Abra mão do seu desejo, abra mão das suas escolhas, abra mão do seu pensamento, abra mão do seu certo, abra mão do que você pensa, abra mão. Aquele que tentar se apegar à sua vida, morrerá. Mas aquele que abrir mão da sua vida por amor a mim, de mim, viverá. Aqui, ó, Mateus capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O homossexual está tentando salvar a sua vida. O homossexual está tentando se apegar à sua vida. O homossexual está tentando cumprir os seus desejos, os seus sentimentos, as suas vontades. Ou seja, vai perder a sua vida. Vai perder a sua vida, porque isso é um engano, é uma mentira. Só que se ele se decidisse abrir mão da sua vida, do seu sentimento, do seu desejo por amor a Deus, vivendo essa melhor escolha, a escolha que um dia eu tive, vivendo essa melhor escolha, ele vai encontrar a verdadeira vida. A única forma de encontrar a verdadeira vida é abrindo mão dessa falsa vida, dos falsos sentimentos, dos falsos desejos, dos falsos, porque a gente pensa que é de verdade, mas não é de verdade. E a única forma de viver a verdade, o sentimento de verdade, o pensamento de verdade, o olhar verdadeiro, o ouvir verdadeiro, é abrindo mão dessa vida podre e pecaminosa e indo até Deus para viver a verdadeira vida que é disponível nele. Hoje é o dia de você abrir mão da sua vida. Hoje é o dia de você abrir mão da sua vida. Feche os seus olhos agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti nessa hora para que o Senhor venha nos ensinar, Pai,
a abrir mão dessa vida, abrir mão dos nossos sentimentos, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades por amor a Ti. Porque a Tua palavra nos garante que quando abrimos mão da nossa vida, encontramos a verdadeira vida. Isso está descrito em Mateus 16. Pai, em nome de Jesus, eu quero abrir mão da minha vida. Eu quero abrir mão dos meus sentimentos e dos meus desejos. E todos que estão me ouvindo agora também querem abrir, Pai. Então que o Senhor venha com a verdadeira vida sobre nós. Nós queremos acessar a verdadeira vida. A vida que não tem fim. A vida que é eterna. A vida que não para, a alegria no meio do caminho, momentânea e passageira, mas que dura a alegria, Pai. Nós queremos acessar a verdadeira vida. Então eu profetizo sobre a vida de quem está me ouvindo agora. A verdadeira vida do Senhor é disponível para você. Então acesse. Deus libera sobre a sua vida agora a verdadeira vida. Receba aí. Sinta a verdadeira vida entrando sobre a sua vida, entrando sobre a sua casa, entrando sobre a sua família, entrando sobre os seus filhos, entrando sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que tem a ver com você. A verdadeira vida te acessa agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Grande beijo. Ótimo final de noite para vocês. Que Deus abençoe muito. E até amanhã. Tchau, tchau.